Vamos lá, depois do milésimo vídeo que eu tô tentando gravar. Vou tentar mais um, né? Uma hora sai, né? Quem tá começando é sempre assim. Então, eu gravei esse vídeo para poder falar um pouco sobre autoconhecimento e um breve relato assim sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. Eu vou fazer esse relato da ressonância porque, assim como no começo, né, eu gostava muito de assistir relato, né, experiência das outras pessoas com isso, eu acho que também é válido eu compartilhar a minha experiência com essa ferramenta. Enfim, o autoconhecimento, eu tenho até um certo preconceito com essa palavra ainda, que eu tenho que vencer falar autoconhecimento, porque quando eu era mais nova eu não gostava de falar de autoconhecimento, falava que eu detestava autoconhecimento, porque eu sempre assimilava essa questão do autoconhecimento, essa necessidade de autoconhecimento, como uma fraqueza. Então, às vezes ainda soa um pouco estranho eu falar essa palavra, mas tô vencendo. Até porque hoje eu sou apaixonada com tudo que envolve autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, é isso. Em 2018, quando eu fui morar sozinha, né? Morar sozinha, assim, eu e meu marido, eu tive uma liberdade maior para poder pesquisar mais, me aprofundar mais nesses conhecimentos. Porque eu morava com meus pais, minhas irmãs, então, assim, eu não conseguia um tempo sozinha, só para mim, para ler, para pesquisar, para conhecer mais sobre esses assuntos, inclusive fazer alguns atendimentos holísticos, né, que fala mesa radiônica, reiki, um atendimento de Merkaba. Então, assim, eu não tinha um tempo assim sozinha em casa para poder fazer. E depois que eu fui morar sozinha, eu me aprofundei mais, investi mais nessa área para poder me conhecer. E o principal gatilho para eu entrar nesse caminho foi a questão profissional e financeira. Eu sei que muita gente assim entra nessa assim, é um gatilho para entrar nessa estrada do autoconhecimento, tendo assim algumas dificuldades que enfrentam na área financeira, de saúde, relacionamento. Acho que é os principais, né, assim, para poder, assim, né, a pessoa fala assim, ai, cansei. E no meu caso foi isso, a questão financeira e o profissional. E o principal, assim, tapa na cara que eu levei para poder começar, o principal ponto que me levou para poder começar a aprofundar mais nesse conhecimento foi quando eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? O famoso livro do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre a corrida dos ratos. Então, quando eu li aquilo ali, eu falei assim, nossa, que isso? Praticamente descreveu assim a minha vida, as pessoas que estavam em torno. E eu falei assim, gente, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero continuar vivendo. Então eu fui procurar meios que me ajudassem a sair dessa corrida. E então eu comecei a buscar mais, me aprofundar mais em alguns conhecimentos que eu gostava e que me ajudavam a entender mais sobre como que eu podia melhorar nessa questão profissional, me encontrar, né, no lado profissional e ajudar também na questão financeira, que estava passando por alguns apertos. Então também, assim, eu queria ter uma fonte de renda que me desse mais liberdade. E eu acho que muita gente que busca hoje por esses caminhos, né, se aprofundar mais na gente mesmo, acho que a principal busca é a liberdade. Acho que a palavra assim até brilha assim na minha frente. Liberdade, liberdade de tudo. Liberdade geográfica, de morar onde eu quiser, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade para tudo. Então, assim, foi o principal ponto de partida foi esse livro. E daí, né, buscando várias outras coisas, eu me deparei com a ressonância harmônica, do professor Hélio Couto. Mas, assim, quem está autorizado para poder falar sobre a ressonância harmônica certinha é só o professor e a equipe dele.
Então, assim, eu vou fazer um relato, né, da minha experiência utilizando a ferramenta que ele disponibiliza. Então, assim, a ressonância harmônica, ela é uma ferramenta de transferência de informação para expansão da consciência, que dá para a gente poder aprimorar talento, eliminar crenças limitantes, traumas, bloqueios. E quando eu encontrei o professor com essa ferramenta da ressonância, eu fiquei encantada, porque para a gente poder fazer o pedido da ressonância, tem que seguir um caminho, chama Caminho das Palestras, né? São, assim, infinitas palestras praticamente. E as palestras dele são, assim, de mais de 3 horas. E é um conhecimento, assim, que para mim era tudo muito novo e contradizia, assim, tudo que eu fui ensinada. Então, assim, se eu já estava indo contra tudo que eu estava sabendo, já tinha lido o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que saía, assim, totalmente do mundo que eu tava ali. Então, assim, praticamente estava furando a bolha que eu tava. Então, assim, teve os momentos que eu entrei em desespero, né, com aquela informação que eu tava toda nova que eu tava recebendo. Mas, assim, foi incrível. Eu me apaixonei porque eu sempre tive um certo apego por essas coisas, assim, que saem um pouco fora do comum, né, que é tipo assim, que sai um pouco fora do que todo mundo tá fazendo, que todo mundo tá seguindo. Eu sempre fiquei assim, por que eu tenho que fazer isso que tá todo mundo fazendo? Sempre queria sair um pouco disso. Então, aquele conhecimento eu fiquei assim, apaixonada. E com a ressonância, depois do Caminho das Palestras, né, eu pedi o meu áudio, e um dos primeiros pedidos foi uma questão de limpeza energética que eu precisava para eliminar vários bloqueios que eu tinha. E já tem 2 anos que eu tô fazendo a ressonância, já tô na 6ª onda, muita coisa aconteceu de lá para cá. Inclusive algumas coisas assim, como eu não fiz os relatos, o acompanhamento assim, quando eu comecei para poder comparar hoje, às vezes a gente acha que assim, não tive tanta mudança, não tive tanta coisa. Mas assim, parando esses dias eu deu vontade de eu reler, né, todas as coisas que eu escrevi, né, porque a gente tem que escrever o pedido das informações lá, e a gente tem que fazer uma análise da nossa evolução, o que a gente melhorou, o que a gente pretende fazer para melhorar tipo assim, né, da próxima onda. Então, assim, eu passei a analisar o que foi o meu primeiro pedido pro que tá agora. Então muita coisa mudou, e principalmente as clarezas. Eu sempre pedia muita clareza, eu queria ter clareza do que estava me bloqueando, conseguir o que eu tava querendo, clareza para poder eliminar os meus medos, eliminar, tipo assim, tudo. E agora, até com a colinha aqui, uma das minhas principais dificuldades no meu primeiro pedido foi que eu tinha dificuldade para me comunicar e expressar o que eu estava pensando, porque na minha cabeça as coisas ficam muito fácil, tipo assim, na minha cabeça é facinho para poder resolver, para falar e tudo, mas na hora que eu tenho que expressar isso verbalmente, falado com outras pessoas, isso às vezes acaba não saindo. E até por isso também que eu resolvi agora vencer esse medo que eu tenho essa insegurança de poder falar, de botar pra fora o que eu tô pensando, que eu também resolvi gravar esses vídeos, né, pra acompanhar. Então, assim, muitas clarezas que eu pedi desde lá da primeira onda, praticamente veio agora, nesse último trimestre. E tá sendo, assim, uma enxurrada de informação, de pancada atrás de pancada, para reconhecer, né, aonde que eu tô sendo falha, o que eu ainda preciso mudar. A gente ter clareza é muito bom, é maravilhoso, mas se eu não tiver ação para poder mudar isso, não adianta nada. E é a mesma coisa que algumas pessoas já me perguntaram sobre essa questão de autoconhecimento. Eu quero fazer tal coisa, quero aprender também isso. Eu falei assim, nossa, é legal demais, eu amo, 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 amo.
Mas tipo, o autoconhecimento, a gente tem que usar ele. Então, assim, se, por exemplo, eu estava recebendo tanta informação, tanta coisa, estava tendo clareza de tanta coisa, mas se eu não estava usando isso para melhorar, para mudar alguma ação minha, isso não resolvia. Então, agora eu acho que depois de tanta clareza, tanta pancada que eu tive, é hora de começar a usar, botar em prática, porque tá faltando ação, né? Como se diz, a informação toda eu já tenho, então tem que botar para fora. E assim, é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa mesmo, porque assim, mudou completamente a minha visão de mundo, né, que fala. Com relação às outras pessoas, com relação ao meu círculo de amizade, com relação às coisas que eu sinto assim com alguma situação e principalmente que o professor também fala da centelha divina, a gente saber que a gente tem uma centelha foi a coisa assim mais incrível que eu poderia ter descoberto com esse caminho que eu tava, né, fazendo, tava pesquisando e tudo. Foi a descoberta mais incrível de todas. Mas não só sobre essa questão da descoberta da centelha divina, mas a gente tem que saber ouvir e deixar ela agir. E isso foi uma grande dificuldade que eu tive também. Porque às vezes a gente fica muito assim, com a cabeça muito a 1000 por hora, e às vezes eu tenho que parar de falar a gente, porque no Empretec eu aprendi que a gente é muita gente, Então, tinha, né, tô melhorando, uma certa dificuldade para ouvir quando é a voz do ego, quando é a voz da nossa centelha divina, eu superior, fonte essencial, vários nomes. Mas eu tinha uma certa dificuldade de ouvir quando é um que estava falando e quando era o outro. E agora, com esse processo, né, analisando de antes da ressonância para agora, nossa, como que fica tão claro eu perceber quando é um que tá falando e quando é o outro, mas às vezes a gente quer ignorar isso, a gente não, às vezes eu tentava ignorar isso simplesmente para ficar na minha zona de conforto, que é o principal lugar que eu tenho que sair hoje, que eu poderia ter tido resultados mais incríveis, mais perfeitos ainda, mas eu não tive por não sair da zona de conforto. E foi um dos principais pedidos também que eu pedi, que eu queria sair da minha zona de conforto. E eu falava que no começo da ressonância, antes de eu fazer meu pedido da ressonância, eu falava que o meu resultado ia ser rapidão. Eu falei assim, não, meu resultado vai ser rápido e tal, porque eu quero sair da minha zona de conforto. Eu não vou ter problema em aceitar, em vencer as minhas crenças. Eu vou eliminar todas as minhas crenças, porque assim, depois de passar pelo caminho das palestras, a gente já vence uma crença gigante, porque, né, aquela visão que eu tinha do que eu fui ensinada, né, com a minha família toda tradicional, católica, com o conhecimento que eu tinha tido até aquele momento, já foi assim, já tinha vencido uma crença limitante muito grande. Então, eu achava que no começo eu ia conseguir vencer, ia conseguir passar pela ressonância muito fácil. Eu tô assim, rapidinho eu vou... Que coisa, né? Olha, você vê como é que é as coisas. Mas assim, eu achei que eu ia conseguir passar muito rápido, mas foi muito pelo contrário. Já tem 2 anos e vendo o que eu pedi no meu primeiro pedido, é coisa que eu tô começando a fazer agora, né? Porque são coisas que eu fiquei na minha zona de conforto, principalmente essa questão da comunicação, da autoconfiança, principalmente o que pegou, autoconfiança e comunicação, porque essa questão de eu conseguir falar, de eu conseguir expressar o que tá aqui dentro é muito difícil, e principalmente eu conseguir falar olhando pra mim, que é o que eu tô fazendo agora. É muito difícil isso. Então, eu sair da zona de conforto tá sendo uma dos desafios mais desafiantes, digamos assim, com a ressonância. Mas é uma ferramenta maravilhosa que eu amo todas as transformações que ela tem
tem possibilitado na minha vida, me abriu para um conhecimento que eu amo de paixão, filosofia hermética, lei da atração, leis universais. Eu descobri que Deus não é o velhinho com cajado que fica lá em cima esperando a hora para poder julgar quem vai para lá, quem vai pro céu, quem vai pro inferno. Então, assim, isso foi alguns conhecimentos que eu posso falar que foi libertador para minha vida, para minha experiência até aqui. E tem sido, assim, uma transformação gigantesca. Então, eu resolvi compartilhar isso. Eu quero também compartilhar sobre esses assuntos que eu amo, principalmente lei da atração, as leis universais. Quero trazer esses conhecimentos, né, que eu recebi para compartilhar, porque é uma forma de eu conseguir, né, melhorar a minha comunicação, melhorar a minha forma de expressão e também aprender mais, né? Então, é isso. Eu vou tentar nos próximos vídeos trazer outras coisas que eu acho super legal para poder falar e vamos ver no que vai dar.